A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 48. E Moisés começa o capítulo assim dizendo que José foi informado que seu pai estava doente. Então o que ele fez? Ele pegou seus dois filhos, Manassés e Efraim, e foi até o seu pai. Imagino que apesar de ter já passado os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, na ordem inversa, obviamente, primeiro veio a fartura e depois a falta, a escassez. Apesar disso, José ainda continuava com os seus dias muito atarefados. Então ele foi informado da doença do pai. E eu achei engraçado que um dos autores que eu leio, quando eu quero complementar algum assunto daquilo que eu medito na palavra do Senhor, vai dizer que para nós que foi a primeira vez que a palavra enfermo ou doente aparece na Bíblia se referindo a uma doença que levaria à morte. Foi em relação a Jacó. Aqui ele estava enfermo. E então, quando José foi avisado, ele pega os seus filhos e vai ao encontro de seu pai. E o versículo 2 vai mostrar para a gente que Jacó estava tão debilitado mesmo na sua saúde que ele estava com dificuldade até mesmo para sentar. Mas quando ele ficou sabendo que o seu filho estava vindo, então ele faz um esforço e se senta na cama. E então José estava lá, diante de seu pai, e o seu pai começou a contar para ele a história do seu encontro com Deus. No versículo 3, Jacó vai chamar Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é autossuficiente. E esse Deus, o autossuficiente, o Todo-Poderoso, apareceu para Jacó em luz, na terra de Canaã, e abençoou ele. Nessa época, Jacó tinha 77 anos. E então Jacó vai dizer para José que Deus havia dado uma promessa, a promessa de que ele seria fecundo, ele teria descendentes e que esses descendentes possuiriam a terra. Até esse momento, Jacó estava apenas relatando a sua história para José. Mas então no versículo 5, ele vai comunicar a José uma decisão que ele havia tomado. Jacó sentia que a sua vida estava chegando ao fim. Era o tempo de arrumar a casa, era o tempo de tomar decisões. Então Jacó comunica a José de que os filhos dele, Manassés e Efraim, seriam dele. Jacó iria adotar os seus netos e ele ainda declara, assim como Rúben e Simeão era dele, também Manassés e Efraim passariam a ser dele. Jacó escolheu esses 2 netos dentre os outros 52 netos que ele tinha. Se você quiser conferir, vai lá em Gênesis 46, verso 7 ao 27. Jacó decide colocar esses 2 como pais e chefes das tribos de Israel. Era um presente, era uma honra. E nesse momento, Efraim e Manassés eles já tinham mais do que 20 anos. Portanto, aqui Jacó estava comunicando algo muito sério, algo muito importante, era uma honra. Mas também ele não estava deixando José desabrigado, né? Todos os filhos que ele tivesse depois desses 2 filhos seria a maneira pela qual ele iria perpetuar o seu nome. E nós vemos logo adiante que José se alegra com isso. Então, Jacó prossegue falando a respeito da morte de Raquel, que ela morreu no caminho de Padã e que ele a sepultou em Belém. E nesse momento ele vê duas pessoas ali e ele pergunta para José, quem são estes? Ele não estava conseguindo reconhecê-los, por quê? Porque ele já estava com a visão fraca. Então no verso 9, José vai responder que são os filhos dele, que Deus havia dado na terra do Egito. E Jacó pede então que eles se aproximem para que ele possa abençoá-los. E Moisés nos diz que os olhos deles já estavam realmente fracos por causa da velhice. Afinal de contas, ele já estava com 147 anos, a idade com que ele veio a falecer. Inclusive, quando eu estava lendo esse trecho, eu me lembrei que Isaac, o pai de Jacó, também teve dificuldade para enxergar no final da sua vida. Foi por isso, inclusive, que ele conseguiu enganá-lo a respeito da bênção, em relação àquela situação com Esaú. Então, o que foi que José fez? José atendeu à vontade do pai, pegou os filhos, levou para perto deles, Jacó os beijou, os abraçou, estava pronto para abençoá-los. E antes de fazer isso, Jacó expressou a sua gratidão. Era um momento triste, queridos? Era um momento da sensação de despedida? É verdade, mas o que tinha no coração e nos lábios de Jacó é algo muito lindo, que é a gratidão.
No versículo 11, Jacó vai dizer, olha, eu não esperava ver nem o seu rosto, José, mas Deus me permitiu, Deus teve bondade para comigo e me permitiu que eu visse o rosto dos teus filhos, né? Os filhos do filho. Então ali Jacó exalta o nome do Senhor, dizendo o quanto ele estava feliz, porque Deus havia dado um presente. Engraçado que Jacó aqui não menciona o presente como o fato de que Deus o levou para ser sustentado e não passar as lutas diante da fome. Lembra? Ele foi para o Egito por causa da fome. Mas Jacó conta como ponto alto da sua vida a bondade de Deus em ter permitido que ele pudesse ver José novamente e realmente ver também os seus netos. Então José, nesse momento, queridos, tira ali os filhos dele, né, que já eram moços, do meio dos joelhos, ali das pernas do seu pai, e se prostra com o rosto em terra. E nós sabemos que esse prostrar de José não tinha a ver com adorar ao pai, longe disso. José temia a Deus, mas com o fato de que no coração dele também havia gratidão, porque Deus permitiu que ele visse o pai. E apesar das correrias da vida, que ele pudesse desfrutar da graça de estar ali para atender ao chamado quando dissessem, olha, seu pai está doente. Então ele se prostra ali em gratidão diante de Deus, né, diante do seu pai, mas não para o seu pai, ele se prostra diante do pai, perto do pai, mas diante de Deus principalmente. E então, ok, ele pega os dois filhos, ele vai colocá-los perto de Jacó para abençoá-los, e como Manassés era o mais velho, então ele colocou Manassés, o primogênito, na mão direita do pai, e Efraim, que era o mais novo, na mão esquerda, porque assim Jacó poderia estender as duas mãos ao mesmo tempo e declarar a bênção. Só que então, o que foi que Israel fez? Versículo 14 vai dizer que ele pegou a mão direita e ele pôs na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés, ou seja, ele cruzou os braços. E ele começou a abençoar. O versículo 15 e 16 diz assim, eu acho lindo, eu não vou explicar, eu vou ler. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Por meio dele seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José estava vendo o pai dando a bênção e ele viu que o pai tinha trocado as mãos. E ele pensou, poxa, meu pai está fazendo um negócio errado, aquilo não agradou ele. Então ele foi lá para destrocar a mão do pai. Ele fala, não assim, meu pai. E aí então, no versículo 19, Israel vai explicar que ele não tinha feito confusão. É que na verdade Efraim, que era o mais moço, ele seria maior do que o primogênito. E que Manassés seria muito abençoado também. Entretanto, Efraim seria maior. Então, Israel declara essa bênção e sim, ele vai dizer, olha, eu sinto que eu vou morrer. Então ele presenteia José com um pedaço de terra que ele havia conquistado dos amorreus e assim acaba o capítulo. Queridos, para mim é um capítulo muito emocionante e se fosse para eu dizer algumas considerações, eu penso que realmente dá no meu coração ao ler a palavra desse dia uma gratidão em ver o quanto o Senhor é bondoso. Para aqueles que o Senhor permite estar perto, especificamente aplicando bem o caso de José, para aqueles que o Senhor permite estar perto dos pais quando chega o momento da velhice, glória a Deus, que a gente possa ter paciência com aqueles que são mais idosos e que às vezes demandam de nós um pouco mais de atenção e de carinho. Lembremos que os nossos pais perderam muitas noites de sono, investiram a sua juventude para trabalhar e dar o melhor para nós, não é verdade? Você e eu, nós podemos não lembrar de todo o esforço que os nossos pais fizeram para nos sustentar, para nos criar, para nos ensinar, para ter paciência conosco, mas eles fizeram muito mesmo, e só Deus sabe o quanto. E se nós temos eles ainda pertinho de nós e vivos, que Deus nos dê paciência para lidar, eu vou usar uma expressão que eu ouvi, né, com as manhas e mumunhas, né, com aquilo que vai ficando cada vez mais acentuado na vida do nosso pai, da nossa mãe, e que a gente possa amá-los até o fim. Se infelizmente você não tiver mais o seu pai ou a sua mãe, não tem problema. Espero que você tenha tido a oportunidade de ter tido isso com eles. Se você não tem, eu vou te dizer uma coisa, você não pode mudar o passado. Então agora não é o momento de você ouvir esse podcast e pensar, oh meu Deus,
eu não tive tempo, ou nós não tínhamos o melhor relacionamento. Escute, o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. A gente não tem como resolver problemas do passado. O que passou, realmente passou. Então, sobre você, precisa estar o perdão. O perdão em relação a você e até mesmo o perdão em relação aos seus pais. Caso o seu relacionamento com eles não tenha sido muito bom, entenda que, queridos, a gente dá aquilo que a gente tem. E se eles não foram justos com você, se eles privilegiaram algum irmão, a gente viu tanto isso aqui, não é verdade, gente? Nessas histórias de Abraão, Isaac e Jacó, agora todos os filhos de Jacó, essa coisa de um privilégio com o irmão com o outro. Se você passou por isso, gente, é um momento de perdão, ok? Jacó está quase morrendo, ele vai morrer no capítulo seguinte. Então, é um momento de nós olharmos para trás e pensarmos, se fôssemos meditar dessa maneira, Deus, o que ficou, ficou. Eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai e eu até me perdoo, porque cada um de nós entregou o que tinha, fizemos o melhor que podíamos fazer no momento. Mas se você ainda tem tempo, seja um bom filho, seja uma boa filha, seja uma boa neta, um bom neto, assim como José foi. Quando José se prostrou diante do pai dele, imagina só, ele era o governador do Egito, mas ali diante de Jacó, ele era apenas o filho. E ele estava dando honra ao pai dele. E eu acho isso muito caro, muito precioso, muito bonito. E eu também diria que se você também se vê como Jacó, às vezes vendo o tempo passar e pensando, Deus, vai ter um dia que eu vou me encontrar com o Senhor. Talvez você precise orar ao Senhor e perguntar, Deus, tem alguma coisa que eu preciso arrumar? Senhor, se eu fosse partir daqui a uma semana ou duas, e você pode estar achando essa conversa fúnebre, mas eu tenho que ser real com você, um dia você vai deixar essa terra. Jacó foi sentindo que os dias dele iam terminando, e sabe o que ele fez? Ele queria separar Efraim e Manassés. Então, o recado chegou até José de que o pai não estava bem, e ele foi até o encontro do pai. Sabe aquela coisa de põe em ordem a tua casa? Eu diria isso. Se você está ouvindo esse podcast, você já tem uma certa idade ou está passando por alguma situação de enfermidade, se em algum momento você sentir no seu coração que os seus dias estão chegando ao fim, não fica... Eu te convido a falar com Deus e dizer, ok, Deus, então o que o Senhor quer que eu faça aqui enquanto eu ainda estou aqui? O que o Senhor quer de mim? E que você possa, como Jacó, tomar as decisões e fazer as ligações e fazer as orações e abençoar. Observe que o que saiu da boca de Jacó nos últimos momentos não foram os arrependimentos, não foram as lamúrias, não foram as tristezas, não foram as não conquistas, não foram as derrotas, não foram as mágoas, nenhuma palavra no sentido de murmuração. Ao contrário, havia gratidão nos lábios de Jacó. Então eu convido você, e eu também, que a gente olhe em nome de Jesus e aprenda a contar as bênçãos e aquilo que é derrota e que é tristeza, que fique na nossa memória apenas para aprendizado. O que aprendemos disso? E não para que a gente venha contar a nossa vida pelas situações difíceis que vivemos. Ok? Eu acho que eu paro por aqui. Se você sentiu coisa diferente, se você pensou coisa diferente, se você meditou de outra maneira, escreva nos comentários, vai ser muito bom ouvir aquilo que Deus falou ao seu coração. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!